De volta com o nosso Jornal da Cidade. Olha, eu tenho a alegria de receber hoje aqui para conversar conosco. Eu já ouvi muito falar, já tinha ouvido muito falar dele e da competência dele. E hoje ele está aqui comigo para conversar comigo e com você, todos os nossos ouvintes, Dr. Rodrigo Furtado, ele que é o coordenador de cuidados paliativos do Hospital Infantil Varela Santiago. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui. Ô, Ana, obrigado pelas palavras iniciais. A gente já começou amanhã aí tão emocionado, o vídeo que você passou há pouco, né, da campanha em Portugal. E a gente está aqui para discutir muita coisa de cuidado paliativo, sobre saúde, sobre doença, sobre cuidar, sobre tratar, sobre viver e sobre morrer. É verdade. Doutor Rodrigo, eu começo com uma ideia que eu tenho e certamente muitas pessoas têm. Eu tenho uma ideia de que quando alguém diz, está em cuidados paliativos, é porque já está perto de partir. O que é o cuidado paliativo, doutor Rodrigo? Ana, isso é uma ótima pergunta, uma pergunta central. E esse nome traz alguns viés de interpretação. Então, conceitualmente, o cuidado paliativo, ele é o suporte dado em 5 dimensões, nós vamos falar dela, para aquelas doenças ameaçadoras da morte, esse termo é importante, graves, progressivas e que a gente não consegue mais curar. Então, além do tratamento que está se tentando curativo, a gente tem um tratamento de suporte em 5 dimensões: dimensão física, familiar, social, psicológica e espiritual. Então veja a complexidade, a grandiosidade dessa atividade, dessa ação. E não necessariamente, aí explicando finalmente da sua pergunta, não necessariamente esse cuidado ele é dado no fim da vida. Ele pode ser dado, ele deve ser dado, melhor dizendo, nos melhores serviços de cuidados paliativos pelo mundo, Ana, no início daquele diagnóstico dessa doença tão difícil. Então, é num pós-infarto que trouxe para aquele jovem, para aquele adulto mais avançado, uma gravidade da sua situação de saúde, é um pós-AVC, é um pós-diagnóstico de câncer. Todos os estudos, vários estudos pelo mundo mostram que o cuidado paliativo, junto até do cuidado curativo, ele traz para aquela família, para aquele indivíduo, uma condição muito melhor de qualidade de vida. E o cuidado paliativo, quando aplicado nessas 5 dimensões, doutor Rodrigo, ele pode prolongar esta vida? Nossa, Ana, de novo os estudos, né? A medicina baseada em evidência, a medicina da vida real, que é quando a gente está na ponta ali vendo tudo. Então, inúmeros dados reforçam essa sua pergunta. Várias pesquisas até mostrando, quando você conflitua aquele tratamento curativo que não está mais dando certo, porque é uma doença, em algumas situações, muito resistente. Quando você faz 2 braços controles, né? A intervenção da terapia com o cuidado paliativo, aqueles indivíduos que estavam só com o cuidado paliativo, então só entre aspas, né? Eu vou lembrar de novo as 5 dimensões, é um cuidado completo. Então, esse indivíduo vai melhor. O tratamento, o acompanhamento, Ana, ele é biográfico. É a Ana Ruth que eu estou tratando. Eu não estou tratando a doença que todo mundo tem, que a Ana Ruth tem. Eu estou tratando de Ana Ruth. Então é biográfico, é físico, é familiar, é emocional, é espiritual. Isso faz uma diferença danada. Doutor Rodrigo Furtado, eu queria começar agora desvendando cada uma dessas dimensões. A primeira que o senhor falou foi a dimensão física. Isso. O que é essa dimensão física no cuidado paliativo? Perfeito. A dimensão física é a clássica que todos nós imaginamos numa rotina de um tratamento de qualquer doença. Eu tô com dor, eu tô com febre, eu tô vomitando, eu tô com os sintomas físicos, e o cuidado paliativo, na sua formação global, ele dá esse tipo de atendimento. Então ele trata a dor crônica muito forte, ele ajuda as especialidades a tratar a dor crônica, ele vê todos os sentidos das outras alterações físicas, a dispneia, enfim. Esse é o tratamento físico, é como qualquer outro tipo de doença e suporte para o que o indivíduo está sentindo fisicamente. Então o cuidado paliativo está lá e tem capacidade de tratar. A segunda dimensão que o senhor falou, a familiar. Familiar, como é que acontece? Perfeito. O paciente, ele vive, é um bioma, Ana Ruth, paciente e família.
a gente não consegue dissociar. Eu vou tratar só a Ana Ruth e eu não quero nem papo com a família dela. Eu não quero conversar porque vai atrapalhar. Isso é um engano e a gente traz a família junto para ser tratada. A família de um paciente na caminhada final de vida ou com a doença ameaçadora no seu início, é uma família que precisa ser acompanhada e tratada. E o cuidado paliativo dá esse atendimento com as comunicações de má notícia de uma forma adequada, com o acolhimento familiar. Então, essa dimensão familiar, ela é fundamental no suporte do cuidado paliativo. O senhor falou da dimensão espiritual. Como é que acontece, doutor Rodrigo? Ana, essa é uma dimensão, eu diria, na minha interpretação, pouco conhecida na nossa prática atual, médica. Na medicina atual, hoje formada nas faculdades e das especialidades mais comuns. Eu acabei de fazer uma pós-graduação, formação avançada de cuidados espirituais, que seriam para os capelães, mas não os capelães católicos, religiosos, padres, os capelães na forma do suporte espiritual. Então, é um suporte de espiritualidade, das coisas importantes da vida, da compaixão, do amor, do carinho, daqueles momentos mais difíceis e às vezes sim, aí sim, nos finais das vidas daqueles pacientes, que a gente não tem mais tempo nem espaço para outras futilidades que não o conforto espiritual, olhar para dentro do indivíduo e dar esse suporte. Então, o cuidado paliativo, com esse tipo de formação na sua comunicação e na sua espiritualidade, a formação desses profissionais do cuidados paliativos, a gente consegue fazer a diferença na vida desses pacientes. Espiritualmente, eu vou dar um exemplo clássico para você, Ana, e desculpa prolongar um pouquinho aqui, mas é tão importante isso, porque pode estar, o seu ouvinte, o nosso ouvinte pode dizer assim, poxa, eu ainda não entendi. Como é que seria esse cuidado espiritual? O ouvinte e eu também já estou curiosa. Aquele indivíduo que está, sim, de verdade, naquele talvez horas ou últimos dias de vida, que está fazendo fechamento da sua situação de vida, todos os seus fechamentos com os familiares, a organização das suas coisas de negócio e tal. Então esse indivíduo às vezes fica naquela situação que já está tudo pronto para ele fazer a transição, ele morrer, e ele não morre. É uma pressão muito baixa, é uma respiração que ele não está mais conseguindo respirar adequadamente. Tá faltando alguma coisa, Ana. Tá faltando alguma coisa. O físico a gente já entendeu que está na hora dele descansar. Os familiares já estão esperando, o emocional já foi trabalhado e esse indivíduo não faz a passagem. Por quê? É um perdão, é um deixar aí, que a família precisa chegar e dizer: Rodrigo, pode ir que a gente vai ficar bem, tá tudo bem, todas as suas preocupações estão resolvidas, tá na sua hora e siga o seu caminho. São as rezas, são as orações. É estranho falar isso, os livros não dizem. É aquele espírito que está ainda precisando de apoio, de força, de suporte para fazer a sua caminhada. Esse é o cuidado espiritual que a gente não vê nos livros atuais de medicina, mas a gente sabe que existe o cuidado paliativo, faz essa diferença também. Doutor Rodrigo Furtado, a gente falar sobre espiritualidade, falar sobre fé na medicina. É a coisa mais quente que existe atualmente. Eu passo por isso todos os dias. Eu rezo todos os dias com os meus pacientes. Eu peço para eles confiarem no tratamento, em mim, todos os dias. Eu peço proteção e discernimento aos meus guardiães e a Deus. E eu peço às famílias para deixarem partir naquele momento que tem que partir. Doutor Rodrigo, a fé, ela cura? Cura. A gente está falando de cuidados paliativos, mas a fé cura, a fé prolonga essa vida? Ana, qual a experiência que o senhor tem nesse aspecto? A gente está entrando por os caminhos difíceis, mas verdadeiros, né? Difíceis porque essas informações não estão aí nos anais habituais da medicina, mas vários estudos, Ana, em grandes revistas, em grandes centros de medicina alopática, normal no mundo, mostram que o poder da oração, o poder da fé daqueles pacientes, mas isso é clássico, isso é lógico. Se você acredita, Ana Ruth Dantas, no seu médico,
se você acredita no poder da sua força emocional, espiritual, na ajuda da sua família, que os medicamentos vão dar certo, você tem muito mais grande chance de dar resultado do que aquele outro paciente que não acredita nada disso. Vamos fazer de uma forma resumida. Sim. Então, a oração, a fé, a ajuda, os pedidos, isso faz sim. O emocional, a força mental, como um atleta de rendimento, aquele paciente de rendimento que vai vencer, ele tem melhores resultados, isso está comprovado. Doutor Rodrigo, a gente falava das dimensões, aliás, depois a gente tem que marcar outra entrevista sobre essa questão da espiritualidade. Com o maior prazer. As dimensões física, familiar, espiritual, a social. Qual é a dimensão? Qual é a dimensão social do cuidado paliativo? Ana, eu vou trazer agora, vou falar desse hospital maravilhoso infantil Varela Santiago, um exemplo clássico do social. Essa família, você imagina o Hospital Infantil Varela Santiago, que é suporte social para todo o Rio Grande do Norte, principalmente de câncer, mas em outras patologias, você ter o apoio de transporte, de medicamentos disponíveis para casa, alimentar, repouso daquele familiar que vem acompanhar a sua criança no hospital. Veja que eu já estou falando de todos os aspectos sociais. As orientações, o serviço social dando esse suporte. Então, aquela família muito carente, não necessariamente só apenas essa família carente, então é um suporte que é determinante para o tratamento, para a qualidade de vida daquele paciente que está passando por essa doença ameaçadora. Então, é um suporte fundamental e esquecido em outras searas da medicina normal. Sim. E o cuidado paliativo traz ele consigo, porque assim, é de fundamental importância para essa qualidade de vida nessa doença difícil. Doutor Rodrigo, física, familiar, espiritual, social a psicológica. A psicológica. Esse é o maior desafio. Porque receber um diagnóstico, sofrer um AVC, um infarto, é muito difícil. É muito pesado. Ana, eu já passei por isso numa dimensão tão pequena, mas eu já recebi uma má notícia. Eu tenho treinamento fora do país em comunicação de má notícia. Treinamento de comunicação. Como é que eu dou uma má notícia para você que vai receber esse diagnóstico, ou que a doença não está respondendo, ou que você me pergunta que eu tenho quanto tempo de vida e quer saber aproximado. Então eu recebi anos atrás de um profissional maravilhoso, doutor Pedro Trindade, que eu tinha vitiligo. Eu fiz um diagnóstico de vitiligo. Então veja uma coisa pequena, mas para mim, meu chão sumiu quando eu recebi aquela notícia que eu ia ficar com a minha cara manchada, minha face manchada, meu corpo manchado. Então veja como o impacto emocional, ele é fortíssimo. Agora eu estou falando de vitiligo. Imagine uma doença limitante de vida que já tem aquele diagnóstico que eu vou ter um curto tempo de vida daqui para frente. Então, assim, é um impacto, é aquilo que você falou. A oração, a fé melhora, faz a diferença? Faz, com o suporte adequado psicológico, com aquela equipe de cuidado paliativo completa, com a psicóloga. Nós temos uma psicóloga maravilhosa, Larissa, lá no Hospital Infantil Varela Santiago, que nos acompanha tão bem e faz toda a diferença do suporte emocional, dos momentos difíceis, das conversas difíceis. Então, o suporte para você dar um buster na emoção e no espírito daquele paciente. Então, o suporte psicológico dentro das 5 dimensões, é difícil a gente dizer qual a dimensão mais importante, mas faz toda a diferença. Doutor Rodrigo, o senhor falou das 5 dimensões: física, familiar, social, psicológica e espiritual. As 5 dimensões dos cuidados paliativos. E daí a gente conclui que o cuidado paliativo não é o médico de cuidado paliativo, é a equipe do cuidado paliativo. Perfeito, Ana. É uma equipe. O cuidado... o médico ainda no suporte de saúde, na ciência da saúde, ainda tem o poder, e eu estou falando de uma forma muito pejorativa, de um degrau acima, e é uma visão errada, a gente sabe disso. E aí no cuidado paliativo, você é um pouco egoísta, ela é mais errada ainda, porque somos todos iguais, cada um na sua especificidade e fazendo a diferença para juntos na vida do doente. Então, o médico no cuidado paliativo, porque temos todas essas dimensões, ele não é nada sem a fono,
sem a psicologia, sem a físio, sem o serviço social. Nós falamos da dimensão social. Eu não consigo andar se eu não tenho uma assistente social comprometida, fazendo a diferença na vida daquela família. Então, esqueça fazer cuidado paliativo com um exército de um homem só. É uma equipe completa. Doutor Rodrigo Furtado, a gente conversa com o doutor Rodrigo, ele que é o coordenador de cuidados paliativos do Hospital Varela Santiago. Doutor Rodrigo, e esses cuidados paliativos, como eles são aplicados no contexto de, a gente está falando de do Hospital Varela Santiago, que já tem a sua equipe própria, mas e as outras unidades de saúde? E aí é uma visão do senhor enquanto um médico extremamente atuante no estado do Rio Grande do Norte. Como acontece isso no serviço público, no serviço privado? Isso já está sendo implantado aqui? Traga um pouquinho dessa visão, doutor Rodrigo. Ana, é importantíssimo suas perguntas. Eu tô sendo repetitivo aqui, né? E eu vou me prolongar um pouquinho nessa resposta. Eu tenho duas informações técnicas para você, para começar respondendo. O Brasil, ele teve duas participações em grandes estudos mundiais. Em 2010, na revista The Economist, uma revista econômica europeia, e com 40 países, ele foi o terceiro pior lugar no mundo para se morrer. Cuidados de fim de vida. O terceiro pior. 40 países, ele ganhou para Uganda e Índia, naquela época. Quais eram os indicadores de qualidade da pesquisa? Acesso a opioides, medicamentos para dor, acesso a leitos de cuidados paliativos e pesquisa de cuidados paliativos. E aí nós ficamos 2010, 13 anos. Trabalhando, não trabalhando, avançando, retraindo, os países também melhorando, piorando, e aí fizeram uma nova pesquisa agora, uma revista de controle de dor americana, com um grande pesquisador em cuidado paliativo, fez com 81 países. E o Brasil, pasmem, continua de novo com 181 participantes na pesquisa, o terceiro pior país para se morrer em cuidados de fim de vida. Ganhou para o Líbano, sempre em guerra, com tanta dificuldade, e com o Paraguai. Costa Rica foi o quinto lugar. Uganda ultrapassou. Então, veja, Ana Ruth Dantas, ouvintes, nós continuamos em condições desfavoráveis, mínimas condições de cuidados paliativos, cuidados de fim de vida, cuidados de ajuda do morrer. Nas 5 dimensões, em outras dimensões, o Brasil ainda não aprendeu como fazer esse tipo de cuidados paliativos. Continuando, esse tipo de cuidado, o cuidado de fim de vida, onde o cuidado paliativo está inserido. Não são todos os gestores, não são todos os serviços no país, muito pelo contrário. Eu tô nessa caminhada há 15 anos como paliativista, e a gente vem passando por todas as dificuldades de tentar trazer o cuidado paliativo e implementá-lo nos hospitais. Não é todo mundo que consegue enxergar a grandiosidade dessa atividade, dessa ação. Não é todo mundo que consegue enxergar até a economia do lado, eu vou entrar um pouquinho do lado financeiro, traz os gestores formados em grandes MBAs. Ele não tem um MBA da vida como essa garota tinha, de ajudar. Eu quero ajudar. Eles não conseguem enxergar o cuidado paliativo fazendo a diferença na vida das pessoas, porque eles aprenderam apenas nos MBAs e nas faculdades de medicina, como nas outras faculdades, a tratar, a curar. Eles não conseguem cuidar quando eles não conseguem mais tratar. Eles não enxergam isso. Então, o cuidado paliativo, o que é que isso vai trazer para mim? Vai trazer dinheiro? Não vai? Eles dizem, alguns escrachadamente, outros veladamente. E o cuidado paliativo não caminha, como até agora não caminhou no mundo todo, no caso do Brasil. A gente tem ilhas de excelências, Hospital de Barretos e outros hospitais que é de oncologia e outros hospitais pelo mundo, pelo Brasil, pelo Nordeste, por Natal. Mas trazendo aqui para Natal, eu não vou fugir da sua pergunta, eu diria que é a minoria dos serviços que olham para esse tipo de cuidado. Locais, centros de oncologia, unidades de oncologia que precisariam ter os cuidados paliativos, os gestores parecem não estar preocupados com isso. Estão preocupados com outra coisa, a gente imagina. Então, assim, quando você encontra um hospital da grandiosidade do Hospital Infantil Varela Santiago, com 106 anos de fundação, filantrópico 100% SUS, que em 3 minutos de conversa, o doutor Paulo Xavier chegou e disse: Rodrigo, o problema não é isso, a gente vai começar agora, não vai começar semana que vem, você começa agora, pelo que você conversou comigo. A gente
fica feliz e vê que tem uma esperança e uma luzinha no fim do túnel. E é nessa luzinha que a gente, através dessa luzinha que a gente caminha. Doutor Rodrigo Furtado, eu já fiz essa pergunta, mas vários ouvintes estão enviando e eu vou reiterá-la. Me permita a repetição, mas é que os ouvintes estão perguntando. Eles estão perguntando o seguinte: se o cuidado paliativo melhora o prognóstico, ou seja, prolonga a vida dessas pessoas? Veja, eu tenho que ser muito fiel nessa resposta, mas inclusive ao cuidado paliativo. Não é que o cuidado paliativo ele vai substituir o cuidado curativo, vamos usar assim. Sim. Os gráficos mostram, na Ruth e caros ouvintes, diagnóstico de uma patologia, de uma doença grave, ameaçadora da vida. Se fosse, eu vou querer a quimioterapia, a cirurgia oncológica, a neurocirurgia, a cirurgia, eu vou querer. Mas o cuidado paliativo, ele vai junto. E mesmo quando esse tratamento curativo, que todos têm o direito, quando bem empregado, ele já não funciona mais, ele é cessado, o cuidado paliativo faz a diferença em todas aquelas dimensões, com o melhor suporte emocional, social. Você imagina aquela criança, aquele paciente com esclerose lateral amiotrófica, aquela doença debilitante que eu participei do ambulatório com o Dr. Mário Emílio, a convite dele como professor convidado. Imagina um paciente, meu pai de Santa Cruz, no interior, numa granja em Santa Cruz, com um BiPAP, que é aquele mini respirador portátil, com a sonda enteral, com a gastrostomia, que é um buraquinho no estômago. Se não tiver uma condição mínima social disso, como é que esse paciente vai viver, Ana? Ouvintes, entendeu? O cuidado paliativo está lá, na granjinha em Santa Cruz. E aí isso faz o prolongamento e a qualidade daquela vida tão difícil de ser vivida. A gente conversa com o doutor Rodrigo Furtado, paliativista, coordenador de cuidados paliativos do Hospital Varela Santiago. Doutor Rodrigo, a gente está conversando aí há quase 30 minutos, há exatos 26 minutos, e eu fico me perguntando, como um profissional pode se preparar para estar sempre lidando com o extremo da vida? E a pergunta, na verdade, agora não é para o técnico Rodrigo Furtado, mas é para o homem, para o cidadão, para o ser humano Rodrigo Furtado. Porque se o senhor coordena os cuidados paliativos, o senhor é paliativista, então o senhor está sempre lidando no extremo da vida. Um colega seu profissional, até um oncologista ou um cardiologista, um cirurgião cardíaco, ele ainda tem aquela opção: não, pode não ter sido infarto, não, pode não ser. Tá, a gente pode, mas na verdade o paciente chega ao senhor, e me corrija se eu estiver errada, no extremo, que ele já tem a doença, ele já tem o diagnóstico. Como é que o senhor se prepara, doutor Rodrigo? É uma grande preparação. Ana e ouvintes, eu não acredito em acaso, de forças superiores, assim, eu acho que a gente foi pensar. Eu não nasci, disse assim, da infância, da minha adolescência, como médico. Eu sou médico transplantador, eu sou médico curativo, assim, na minha primeira formação, médico de transplante, trabalhei na central de transplante, curativo, alta complexidade, é o máximo. Mas eu fui pensado, Ana, como é que eu fui pro cuidado paliativo? Eu era da central de transplante, queria melhorar o nosso pior indicador, que era a negativa de órgãos. Eu fui morar, saí do Brasil, fui morar um tempo na Espanha, que era o principal país de comunicação de má notícia, de doação de órgãos, e consegue os maiores indicadores de doação. Então eu fui aprender como é que eu poderia acolher os familiares que podiam dizer sim para a doação de órgãos, salvar tantas vidas. Nesse aprendizado de ajuda, eu fui pensado porque Deus me botou na central de transplante. Eu me apaixonei perdidamente pelo sofrimento, na verdade, por eliminar o sofrimento. E eu disse: a partir de agora eu quero a especialidade que chegue mais próximo do extremo sofrimento, porque sim. E aí eu deixei minha empresa de diálise, que eu tinha uma empresa de diálise, não era uma pessoa de extremo poder aquisitivo, mas deixei para viver essa grande caminhada, essa grande emoção. Trabalhar ajudando sempre, que é o que os espanhóis falam, e eliminando o sofrimento de todos aqueles pacientes que passassem pela minha frente. Aí eu encontrei o cuidado paliativo. Como se preparar? Com tudo. Então, os profissionais de cuidados paliativos, como uma grande jornalista, como um grande CEO, como um grande atleta olímpico, ele é um profissional de altíssima performance. Então ele precisa dormir bem, ele precisa comer bem,
ele precisa beber pouco, ele precisa estar bem familiarmente, ele precisa fazer mindfulness, ele precisa tomar os suplementos adequados para que essa energia fique maravilhosa para eu acolher quem está sofrendo. Então, eu tive a grande experiência de estar na linha de frente da Covid, e eu me preparava todos os dias no hotel de campanha para a gente ir para os combates. Eu estou com um livro aqui meu que eu escrevi da nossa hotel de campanha, eu vou lhe presentear e aos ouvintes. Então eu me preparei com todas as melhores práticas de saúde mental e física para enfrentar a Covid, como eu me preparo todo dia para ajudar as pessoas. Doutor Rodrigo Furtado, 15 anos como paliativista, quem foi o paciente que mais lhe marcou? Ai, que pergunta. Nossa, eu vou ser injusto com alguns, mas talvez pela memória, recentemente a gente montou o cuidado paliativo no home care da Unimed. E eu fui batizado no home care da Unimed com a primeira paciente, eu vou até citar o nome dela, Maria Clara, em homenagem a ela, 18 anos, um tumor da suprarrenal, um tumor de uma glândulazinha que fica acima do rim. E essa paciente lutou bravamente por 2 e 3 anos. E eu já cheguei na situação, ela em casa, pediu para ir para casa e descansar em casa, e a gente foi a nossa paciente 01. E foi de extrema dificuldade, porque aqui você falou, como é que o senhor se prepara assim? E Deus me dá força para eu conseguir fazer o trabalho forte sem deixar a emoção atrapalhar. Não que eu não seja um ser humano e não tenha, eu tenho sempre, todas as horas, todos os minutos, eu tenho emoção, mas eu controlo para ajudar a Ana. Eu não posso fragilizar. Quando foi começar a entrevista, eu me fragilizei muito com o vídeo que a gente eu vou fragilizar agora com o vídeo da moça lá de Portugal. E essa paciente, eu fiquei muito frágil várias vezes. E eu tinha que me controlar para poder ajudá-la, entendeu? E essa foi realmente uma paciente muito difícil. Mas a gente conseguiu, no fim, dar tudo que ela precisava. Ela morreu em casa com morfina, com a sedação paliativa, com todos os profissionais do home care da Unimed, que é muito completo. Mas foi um paciente que eu me fragilizei e eu pedia todo dia força para poder ajudá-la. Desculpe. Não, doutor Rodrigo, pelo contrário, eu confesso, o senhor se emociona e a gente se emociona junto com o senhor, porque desde o início, essa entrevista tem me chamado muita atenção, mas sobretudo a gente vê o abraçar abnegado a uma vocação. Quanta vocação e quanta doação. Como eu dizia há pouco, os profissionais, todos eles ainda têm aspas, a vantagem da dúvida. É ou não é? E na verdade o paciente, quando chega ao senhor, ele já está. Ele está. Então eu fico realmente, me permita usar o termo encantada, mas no sentido de extremamente admirada a como Deus coloca a vocação para as pessoas, porque tem vocação, eu li um livro que dizia, tem vocação para tudo, inclusive para aquela pessoa que quer abraçar, vou usar o termo que o senhor usou há pouco, abraçar o sofrimento do outro. E abraçar o sofrimento do outro, obrigado. Imagina que encantamento, e me permitam outro termo, e que bênção é essa, porque são poucas pessoas, são raras pessoas, são as escolhidas que têm essa vocação de deixar tudo e abraçar o sofrimento do outro. O senhor, eu já tinha ouvido muito falar do senhor, e eu conhecia o Rodrigo Furtado como da Central Transplante, ou seja, transplante retirou, infelizmente alguém partiu, alguém está doando, colocou no outro, a pessoa vai sair daqui a pouco do hospital bem. Doutor Rodrigo, o senhor, quando abraçou o paliativismo, o senhor tinha noção disso? Tinha noção do que o senhor de onde chegaria? Não tinha noção. E eu acho que tem muita coisa ainda por vir, mano. No momento que a gente tá lá atrás, na fila de cuidados dignos, né?
de eliminar o sofrimento, de abraçar essa família sofrida, esse paciente. Nós estamos lá no final da fila, nós temos uma imensidão de caminho, de trabalho para ser feito. As pessoas não conhecem o cuidado paliativo, não conhecem profissionais abnegados. Ana, quando eu fui fazer minha primeira pós-graduação em cuidados paliativos, no Instituto Paliar, sabe como é você chegar numa guerra, não posso me emocionar de novo, e você vê... Me permita, pode e deve, a vida é de emoção. Todos aqueles profissionais de todas as regiões do país, Rio Grande do Sul, Catanduva, Recife, você vê, aí faz, caramba, Ana, eu vi, educador físico foi fazer a pós-graduação de cuidados paliativos comigo em São Paulo. Um educador físico, olha a grandiosidade dessa alma, desse espírito. Então, digo, cara, parece que eu estou num exército de bravura, de enfrentamento. Então, isso foi no Face, que na formação de avançada de cuidados espirituais, foi online, o paliativo foi presencial em São Paulo. Então, você vê que a humanidade tá cheio de gente linda, entendeu? Para ajudar esse tipo de sofrimento que tem muita gente sofrendo muito e a gente não pode errar. Porque a gente precisa aliviar uma gotinha daquele sofrimento, daquele paciente que não tem mais nada, senão a gente e seus familiares, para melhorar, ter um pouco de qualidade de vida. A gente não pode errar, Ana. Doutor Rodrigo, eu vou voltar a ela porque eu fiquei curiosa. Qual foi a lição que Maria Clara lhe deixou? A grande lição. Essa jovem de 18 anos, ela lhe emocionou muito e emocionou a todos. Mas que lição tão grande foi essa? É tão difícil. Primeiro a luta, ela lutou aí seus últimos 2, 3 anos e assim, inúmeras cirurgias, nenhuma reclamação. Uma menina linda, a gente via nas fotos, e que a doença foi transformando. Então eu vi aquela força, né? Ela que chegou na hora, todo mundo ainda, ela no hospital, na UTI, ela disse: eu quero ir para casa, eu tenho direito e ninguém vai me impedir, eu quero morrer em casa e vocês vão... Não, mas não pode, porque a químio, porque o antibiótico. Pode, sou dona do meu corpo, eu quero ir para casa. A bravura dessa paciente, o apoio familiar, uma mãe abnegada que morava dentro do corpo da filha, assim, né? E eu acho que foi porque foi um cuidado. A gente é acostumado a encontrar espaços dos doentes. Os doentes precisam da gente. E Maria Clara, ela era arredia, refratária. O sofrimento era tão grande que parecia que ela não queria deixar a gente se aproximar. Então era uma luta constante minha de entrar nela e eu não conseguia, entendeu? E aquele sofrimento, e até o último momento quando a gente fez a sedação paliativa. A sedação paliativa é usar aquele remedinho para ela dormir, porque o sofrimento é enorme. Ela tinha água no pulmão, ela estava com a pressão muito alta, ela tinha dor no corpo todo, porque o câncer estava todo, e teve uma hora que eu cheguei para ela e disse: Maria Clara, eu vou precisar fazer esse medicamento para você dormir um pouquinho e descansar. E eu não consegui dizer toda a verdade, que ela não ia mais acordar, porque já está numa situação bem avançada, todos os sinais muito ruins, sinais vitais. E ela disse: eu não vou mais acordar, né? Nossa, Ana. Doutor Rodrigo, qual o limiar do profissional de saúde e da família também, da gente saber da gente saber quando ainda dá para lutar, ou a gente tem que fazer os últimos desejos daquele paciente. E esse fato que o senhor traz de Maria Clara remete ao que eu também passei. E a gente se pergunta, digamos, um paciente, ele não podia comer tal coisa, mas aí, qual esse limiar de, não, ele já está nos últimos momentos, então vamos fazer o desejo dele ou não? Vamos tratá-lo como a técnica médica, a técnica diz que não pode comer tal coisa, não pode beber tal coisa. Como é que é esse limite, doutor Rodrigo? É uma outra pergunta extrema importância. Ana Ruth, ouvintes, a gente tem, por formação, assim,
Outro viés do cuidado paliativo é errado. O cuidado paliativo basta ter espiritualidade, basta o profissional ser espiritualizado, basta ele ter o perfil, basta ele ter o cuidado. Ele é muito cuidado. É a voz dele. Não é verdade, Ana. Atrás dos profissionais de cuidados paliativos tem uma grande formação. Tem gente se formando, tem gente trabalhando, tem gente ficando acordada, tem gente acordando cedo, tem gente viajando, tem gente morando fora dos familiares, longe dos familiares, para se preparar e se capacitar. Então, isso ajuda a gente a entender o momento. Tem a terminalidade da vida, que é uma fase mais precoce daquela caminhada, tem a fase final de vida e tem um processo ativo de morte. A gente, que são aquelas últimas horas, os últimos 2 dias, 3 dias, a gente consegue identificar. Então, a gente, pela formação, eu, nefrologista, intensivista, método do esporte, uma outra história, a gente consegue. Ele já tomou, vamos falar de oncologia, claro. O primeiro ciclo de quimio não deu certo. O primeiro ciclo é o que faz mais a diferença. O segundo não deu certo. O terceiro não. Então você já sabe que aquele câncer espalhado pelo corpo, a criança, o adulto, o idoso, você já sabe que não vai responder. Porque você já tem todos os estudos mostrando isso, você já conhece biograficamente aquele indivíduo. 2 anos, 6 meses, você já conhece. Então você já começa a ver, o cuidado paliativo tem esse olhar, de novo, nas 5 dimensões, que algumas coisas vão fazer sentido e outras não, Ana. Não pode comer camarão, mas ele vai ter 2 meses de vida, a gente já sabe disso. Não pode ir pra praia, não pode beber esse vinho. Meu Deus do céu. Então, com a gente, eu não quero dizer que é melhor ou pior, pode tudo. Quando algumas coisas deixam de ter sentido e outras passam a ter mais sentido. Vai comer camarão, vai tomar vinho, vai pra praia, vai pro estádio de futebol, às vezes com um bipap numa cama, no leito, como alguns homecares fazem. E levam para ver jogo, para ver show e tudo, e a gente ajuda nisso aí. Então, assim, dá para entender os momentos na caminhada, nos cuidados de fim de vida. Dá para sentir. E de uma forma muito técnica. Não é, eu acho e é porque eu tenho sensibilidade. Doutor Rodrigo, por tudo que o senhor já viveu e toda a experiência como paliativista, quais são... quantas pessoas chegam ao final da vida, eu estou falando do finalzinho mesmo, o que é que ainda fica incompleto, o que é o último a ser resolvido? Sensacional. Tem um livro que foi muito divulgado comercialmente por doutora Ana Cláudia Arantes, que é uma grande paliativista da USP do Brasil, que do ponto de vista comercial foi que trouxe o cuidado paliativo para a mídia, e ela interpretou muito bem, ela dissecou esse livro que mostra que são os 5 arrependimentos, né? Dos cuidados de fim de vida, no momento final de vida. Então, eu gostaria de ter passado mais tempo com meus amigos, eu gostaria de ter trabalhado menos e ficado mais com a minha família, eu gostaria de ter ficado mais tempo só comigo e fazendo coisas simples. Eu gostaria de ter perdoado mais. Ana, eu tenho 15 anos de cuidado paliativo, eu tenho 25 anos de formado. Eu nunca vi no leito de morte um paciente chegar para mim e dizer: Doutor Rodrigo, como é que eu não comprei aquele Aras? Como é que eu não cheguei? Como é que eu não tive uma casa em Búzios? Meu Deus, como eu fui incompetente. Como é que eu não aumentei a minha empresa para 4 filiais? Eu fui muito incompetente. Eu não vou me perdoar. Nunca, em nenhum momento, ninguém me falou isso. Mas inúmeras vezes, sem eu provocar, elas sentiram essa falta de... Eu perdoei pouco, eu fui muito duro com meus filhos, eu só trabalhei minha vida toda, eu não aproveitei minha vida. E aí precisa desse... A gente lembra do espiritual? Sim. Aí precisa desses fechamentos, a gente precisa ajudar esse espírito. Porque enquanto nós ter todos os fechamentos, isso é clássico. E poucos livros falam isso, não tem todos os fechamentos, os perdões, as últimas conversas, deixar tudo certo para aquela família, para o esposo, para o filho, as pessoas não partem, elas ficam mais tempo. É o cuidado espiritual.
Então, o paliativista ajuda isso, a psicóloga paliativista, a assistente social paliativista, o médico, ajuda esses momentos, para que esses fechamentos sejam a finalização e esse espírito possa partir. Doutor Rodrigo Furtado, eu estava me lembrando quando o senhor chegou aqui, a gente começou a se entrevistar às 7h30 e o doutor Rodrigo olhou para mim e disse, não, de quanto tempo? Só para eu saber o seu objetivo. Eu disse, doutor Rodrigo, 25 minutos. A gente está conversando há 44 minutos e eu confesso ao senhor que eu faria os 4 jornais da cidade, direto até meio-dia, conversando não só pelo assunto, doutor Rodrigo, mas sobretudo pela abordagem que o senhor traz, pela vivência que o senhor traz e, mais importante ainda, pelo testemunho que o senhor dá, pelo testemunho que o senhor dá falando sobre os seus pacientes, pela emoção com que o senhor fala, pelo testemunho que o senhor traz ao expor a sua vida e escancarar o abraçar uma vocação encantadora, mas ao mesmo tempo uma vocação desafiadora. Você se dedicar a abraçar o sofrimento do outro com o outro, que desafio e que bênção de Deus. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Ana, o paliativista sempre tem tempo, porque o tempo é ilimitado pra gente. Então, eu sempre vou ter tempo. Se você quiser ficar aqui um dia comigo, eu vou ter tempo. Eu me preparei, inclusive, para falar melhor, num curso de oratória, para dar melhor a comunicação de má notícia. Então, eu fui formado pela oratória, né, de formação de curso de oratória. E de novo, para ajudar, homenageando a Natalense que estava... A gente vai mostrar esse vídeo de novo depois. Para ajudar as pessoas, como é que eu falo melhor, como é que eu me posiciono melhor, que também é a formação do jornalista. Então, é aquilo que eu falei, é um profissional de altíssimo rendimento, que tem que estar com as melhores energias. Então, você me deu um presente. Eu precisava honrar todos os profissionais do Brasil, do mundo e cuidados paliativos. Eu precisava honrar nossos pacientes, os familiares que estão nos escutando, e eu espero que eu tenha feito por merecer. Doutor Rodrigo, mas tem um curso que o senhor não fez em lugar nenhum e que o senhor é expert PhD. É o curso da emoção. A emoção é o que a gente carrega, é o que a gente traz, é o que a gente é. E não tem nenhum curso, nem Harvard, nenhum curso. E o senhor é PhD nisso. Então, encantada. Eu não o conhecia pessoalmente, mas eu e nossos ouvintes, é impressionante a quantidade de mensagens que eu estou recebendo. Mensagens que me levam de pronto, já convidar o senhor para estar comigo aqui novamente. Assim, é impressionante como, sobretudo, a gente precisa primeiro desmistificar o que é paliativismo. Verdade. E cada um se empoderar da responsabilidade que nós temos, não é só com um familiar, mas é com um amigo, é com um terceiro, com alguém que a gente nem conhece. Verdade. Pode acontecer, como eu falava muito isso no transplante, Ana, pode acontecer a qualquer momento com a gente. E a gente vai precisar desses profissionais. Exatamente. A qualquer momento pode acontecer comigo com vitiligo, uma coisa pequena. O senhor se emocionou, eu me emocionei muito e os ouvintes também. Então, muito obrigada, doutor Rodrigo. Desejar o senhor, a gente ainda está no Natal, então desejar um Feliz Natal. E vou lhe dizer mais, estamos renascendo com uma nova percepção a partir dessa conversa tão franca e tão encantadora do senhor. Sensacional, sensacional. Eu estou aberto sempre a outras conversas tão bonitas como essa. Eu também me emocionei muito. Feliz 2024 para o senhor, que Deus o abençoe sempre, que o senhor continue desempenhando essa missão de forma tão devocionada e tão desprendida, porque é uma missão que o senhor falava dos familiares, é uma missão que o senhor abraça, mas que sua família também abraça, porque o senhor dizia, eu tenho todo o tempo, e esse tempo que o senhor dedica ao outro é um tempo que o senhor deixa de estar com a sua família e com seus amigos. É verdade. Tem que ser muito grande para fazer isso, viu, doutor Rodrigo? É verdade. Muito obrigada.